Tio, seu carro vai explodir! Grita uma menina de rua para um milionário no meio de uma noite elegante. Todos param. Alguns riem, a esposa se irrita, mas quando ele decide verificar, o que encontra muda tudo. E o que acontece depois ninguém poderia imaginar. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Tio, seu carro vai explodir. O grito cortou o ar como um trovão fora de época, assustando os convidados, parando a conversa do motorista, fazendo Otávio Ferraz travar o passo no meio do caminho para o carro. A menina, magra e descalça, surgiu da escuridão correndo pela calçada com os braços erguidos, olhos arregalados e voz embargada de desespero. Suja, com o rosto coberto de fuligem e os cabelos emaranhados, ela parecia ter saído de um pesadelo. Mas sua urgência era tão crua que atravessava qualquer camada de incredulidade. Lorena, a esposa de Otávio, apertou a mão da filha Helena com força. "Meu Deus, o que é isso?" sussurrou, puxando a criança para trás instintivamente. Otávio, ainda com a chave eletrônica na mão, parou. O carro, uma SUV preta com rodas cromadas e faróis azulados, brilhava sob a iluminação da garagem. A poucos metros, Clara chorava, mas mantinha os olhos fixos no carro. Ela não olhava para Otávio. Olhava para a bomba invisível que apenas ela parecia enxergar. "Moço, por favor, eu ouvi. Vão matar vocês. Eu vi eles colocando..." A menina engasgava entre soluços e palavras, mas havia algo em sua voz, uma tonalidade de quem conheceu o medo verdadeiro. Algo que fazia o coração bater errado por um instante. "Isso é algum tipo de chantagem?" Lorena disse em voz baixa, mais irritada que preocupada. Helena, de 9 anos, se soltou da mãe e ficou olhando para a menina como se estivesse diante de um espectro. "Papai, escuta ela. Ela está falando sério." Otávio deu um passo em direção à menina. Sentia o corpo gelado, o estômago apertado por uma náusea súbita. Era um homem de lógica, habituado a decisões baseadas em dados e previsões de risco. Mas aquilo atravessava qualquer lógica. "Qual o seu nome?" perguntou, tentando manter o controle da voz. "Clara", disse ela com os olhos marejados. "Eles disseram que se ninguém visse, ninguém ia saber. Mas eu vi. Eu vi quando botaram..." Ela apontou para o carro. Otávio hesitou. Abriu a porta. Ligou a luz interna. O interior parecia normal. "Otávio, por favor. É só uma menina inventando história para conseguir dinheiro. Vamos embora", insistiu Lorena impaciente. Otávio não respondeu. Deixou a porta aberta e caminhou ao redor da SUV, os olhos atentos, o corpo tenso. Cada centímetro parecia esconder algo invisível. Aquilo era loucura. Mas também era uma loucura estranhamente coerente. A menina não gaguejava, não pedia nada, apenas implorava com os olhos aflitos. "Tem alguma coisa aí?" perguntou Lorena, agora mais nervosa do que irritada. Ele agachou, olhou sob o carro. Luz de freio, suspensão, abafador, tudo em ordem. Mas a mente insistia. E se não for? E se ela estiver certa? Quando se ergueu, Otávio olhou diretamente para Clara. A menina permanecia parada, braços ao lado do corpo, os olhos suplicantes. Não era chantagem, era medo genuíno. "Fale mais", disse ele. "Foi ontem à noite. 2 homens, um era careca, o outro usava boné. Eu dormia atrás dos contêineres no beco do outro lado da rua. Escutei eles falando sobre um carro preto, uma família rica, e que ninguém ia perceber porque parecia acidente. Eu vi quando abriram a parte de trás e colocaram aquele negócio lá dentro. Tinha fio, tinha uma luzinha vermelha piscando. Eu fiquei com medo, mas eu reconheci o carro. E hoje eu vi vocês, e eu..." Ela soluçou. A voz quebrou. As pernas fraquejaram, mas ela se manteve em pé. Otávio olhou para Lorena, que agora segurava a filha contra o peito, o rosto dividido entre incredulidade e pânico contido. "Você reconheceu o carro da rua?" perguntou. A menina assentiu, sem hesitar. "Você tem certeza do que viu?" "Tenho." Silêncio.
Ao fundo, os convidados ainda se dispersavam. A noite parecia ter perdido o brilho. A festa já havia acabado, mas ninguém sabia como agir. A realidade havia se partido. Otávio se aproximou do carro mais uma vez, desta vez abrindo o porta-malas. Nada. Brindes de luxo, a pasta executiva, tudo em seu lugar. Mas o pressentimento permanecia como uma sombra. Ele fechou o porta-malas devagar. Clara, murmurou, ainda tentando assimilar. A menina então deu um passo à frente. Não entra nesse carro, tio, por favor. E então, naquele instante, entre o som abafado do trânsito ao longe e a brisa cortante da madrugada precoce, Otávio soube que não podia simplesmente ignorar. Porque mesmo que tudo aquilo fosse um delírio de uma criança de rua, a sensação no fundo do peito não era. Otávio não sabia se era instinto, paranoia ou prudência tardia. O que sabia era que a aflição da menina ainda ecoava como um alarme na mente. E foi isso que o fez parar, respirar fundo e se ajoelhar ao lado do porta-malas com mais calma, dessa vez examinando além do óbvio. Desencaixou a cobertura de carpete com os dedos. Nada visível. Mas, ao erguer uma aba lateral de proteção plástica, o coração saltou. Ali, preso entre a lateral interna e a carcaça do veículo, havia um emaranhado de fios, e entre eles, um pequeno dispositivo digital com um visor escuro. Otávio se afastou como se tivesse tocado um escorpião. Lorena pega a Helena e entra na casa. Agora. Por quê? Otávio, o que é isso? Agora. Algo na voz dele fez Lorena se calar. Ela pegou a filha nos braços e correu para dentro. Otávio sacou o celular do bolso, mãos tremendo, e ligou para a polícia. A primeira viatura chegou em menos de 7 minutos. O segurança da casa já havia isolado a entrada. Os convidados estavam sendo dispensados em silêncio. Os vizinhos, em pânico, espiavam pelas janelas. A festa se transformara em cenário de crime. Otávio levou o policial até o veículo. Não precisou de muito para que o agente percebesse. Aquilo não era parte do sistema original do carro. Logo depois, vieram os especialistas em explosivos. A confirmação veio fria e técnica. Era uma bomba. Temos um dispositivo com circuito de tempo, ativação remota provável, mas com contagem regressiva. Estava em modo silencioso. Por pouco, disse o agente da brigada antibombas. Otávio mal conseguia respirar. Quanto tempo faltava? Menos de 3 minutos. O silêncio caiu como uma cortina. A SUV foi levada para a perícia. A garagem foi interditada. Helena chorava abraçada à mãe no sofá, enquanto Otávio se mantinha em pé, como se ainda não tivesse aceitado o que acabara de acontecer. 3 minutos. A diferença entre estar vivo ou ser notícia póstuma. Tudo por causa de uma menina. Seu nome completo, Sr. Ferraz? Otávio César Ferraz. Você reconhece alguém que pudesse ter intenção de prejudicá-lo? A pergunta ecoava no salão da casa, agora vazio e frio. Os policiais faziam anotações enquanto os peritos fotografavam cada canto. Otávio passou as mãos no rosto, exausto. Sou empresário, sim, tenho concorrentes, mas isso não é uma disputa comercial. Isso é tentativa de assassinato. Essa menina, Clara, é isso? Ela sumiu? Desapareceu. Depois que me alertou, não vi mais. Você já a conhecia? Não, nunca vi antes. O policial anotava, impassível. Mas algo em seu olhar deixava claro. Havia peças demais fora do lugar. Do lado de fora, o portão permanecia aberto. A luz da rua iluminando a calçada onde Clara estivera minutos antes. Otávio saiu sozinho, parou ali, olhando em volta. Nada. A sandália que antes estava ali agora também havia desaparecido. Nenhum sinal da menina. Ela salvou a gente, murmurou, como se quisesse convencer a si mesmo. Atrás dele, os policiais se despediam, prometendo uma investigação. Palavras mecânicas. Faltavam pistas, faltavam respostas, mas sobrava o eco daquela frase. Tio, seu carro vai explodir.
Horas depois, já de madrugada, Otávio assistia em silêncio às imagens de segurança do condomínio. Repassava cada segundo desde a chegada de Clara. Viu a menina correndo, desesperada. Viu ela gesticulando. Viu o instante em que ele hesitou. Mas fora, antes disso, que chamou sua atenção. Rebobinou. Alguns minutos antes de Clara aparecer, 2 vultos haviam passado rente ao muro da casa. Um deles usava boné. O outro era calvo. Otávio pausou. Aproximou a imagem. A qualidade era péssima, mas ele sabia o que estava vendo. Era exatamente a descrição da menina. 2 homens na direção da garagem. Clara não mentiu. A noite virou madrugada. A madrugada virou angústia. Otávio não conseguiu dormir. Lorena também não. Você tem ideia de quem faria isso? Perguntou num sussurro. Não, mas agora eu preciso descobrir. E essa menina, por que ela sabia? Otávio não respondeu, apenas encarou o teto, o corpo imóvel, a mente a mil. No silêncio da noite, o som mais alto era o da própria consciência. E se Clara não tivesse aparecido? E se ele tivesse ignorado? E agora, onde ela estava? Ao amanhecer, com as notícias já se espalhando pela imprensa, Otávio pegou o carro reserva e saiu. Passou pelas ruas próximas ao condomínio. Rodou por becos, olhou sob viadutos, parou em esquinas. Mostrou uma foto borrada de Clara, tirada da câmera de segurança. A ambulantes, a garis, a guardas noturnos, todos diziam o mesmo, não a conheciam, nunca viram. Era como se ela tivesse sumido no ar. Uma criança de rua, invisível como tantas outras. Mas aquela tinha nome, Clara, e um motivo. E Otávio precisava encontrá-la. No final da manhã, Otávio voltou para casa, os olhos vermelhos, a mente martelando possibilidades. A SUV destruída havia sido levada para a perícia. A imprensa já falava em tentativa de atentado, nenhuma menção à menina. Ele se sentou na sala, Helena no colo. A menina sussurrou, papai, a Clara salvou a gente, né? Sim, filha, salvou. Ela é nossa amiga agora? Otávio respirou fundo. Espero que sim. O sol mal havia tocado o horizonte quando Otávio saiu de novo pelas ruas. Não esperava dormir, mas tampouco sabia que passaria tantas horas refazendo o trajeto que Clara provavelmente havia feito a pé. Em cada cruzamento, a lembrança do grito ecoava. Tio, seu carro vai explodir. Aquela frase não o deixava em paz. Parou em um sinal e olhou para o beco à direita. Era estreito, sombrio, cercado por muros pichados. Um container de lixo transbordava de sacos rasgados. Ali, ele viu algo. Um pedaço de tecido rosa, fincado entre tijolos. Um cobertor infantil, rasgado, encardido. Havia também uma garrafinha de plástico cortada ao meio, com água parada, e um chinelo, igual à sandália que ela usava. Otávio desceu devagar, o coração batia alto, olhou ao redor, nenhum movimento. Mas quando deu o segundo passo dentro do beco, algo correu. Um vulto pequeno, silencioso, se encolheu atrás dos contêineres. Clara! Chamou hesitante. Silêncio. Clara, sou eu, Otávio, o tio do carro. Outro silêncio, dessa vez mais denso. Até que uma cabeça com fios de cabelo desalinhados surgiu atrás de uma pilha de caixas de papelão. Ela o encarava, os olhos vermelhos de tanto chorar, mas atentos. Sempre atentos. Eu não contei para ninguém, disse ela com a voz falha. Prometi para mim que não ia contar, mas ontem eu não consegui. Otávio deu mais um passo. Tá tudo bem. Ninguém vai te machucar. Eu só queria ajudar. Não quero ir para aqueles lugares. A polícia pega a gente e joga tudo num abrigo. Lá, tem homem que mexe nas meninas. Otávio engoliu seco. Clara, eu não sou da polícia. Só quero conversar. Ela hesitou, mas, lentamente, saiu do esconderijo. Usava uma camiseta 3 números maiores, um short desbotado e estava descalça. As solas dos pés negras de sujeira, feridas cicatrizadas pelo tempo. Como você sabia?
perguntou ele. Eu ouvi. Ela se sentou num pedaço de papelão, abraçou os joelhos. 2 caras. Estavam ali perto do meu esconderijo. Eu dormia no barranco, do lado da oficina. Eles pensaram que ninguém estava escutando, mas eu estava. Falaram que era para colocar no carro certo, na hora certa. Disseram que ia aparecer acidente. E riram. Riram, tio. Otávio ouvia sem interromper. Os detalhes batiam com o que ele vira nas câmeras. E o carro, você reconheceu? Ela assentiu. Eu vi vocês outro dia. Vocês passaram no carro na Rua Grande. A menina estava com um uniforme de escola, a moça do lado. E você no volante. Eu lembrei da roda brilhante, igual de ontem. Otávio respirou fundo, sentou-se ao lado, no chão frio. Por que não contou para ninguém antes? Porque eu não tenho para quem contar. Ninguém escuta a gente. Uma pausa. Otávio então perguntou com delicadeza. E seus pais? Você tem alguém? Clara mordeu o lábio. Os olhos marejaram. Meu pai, ele foi levado. Por causa disso, eu acho. Como assim levado? Faz tempo. Ele começou a trabalhar num lugar onde tinham coisas erradas. Falava que um dia ia mostrar tudo, que não podia deixar as coisas daquele jeito. E aí, um dia não voltou. Só sumiu. Eu esperei. Todo dia eu ia para o lugar onde ele trabalhava. Um cara disse que ele foi embora. Mas meu pai não ia me deixar. Ele me prometeu. Otávio se sentiu como se estivesse mergulhando num abismo novo. Qual era o nome do seu pai, Clara? Ela hesitou. Os olhos, antes cheios de medo, agora estavam vazios, como se procurassem uma lembrança que já não estava mais lá. Raimundo. Raimundo Siqueira. O nome bateu seco na mente de Otávio. Não era estranho. Ele já o ouvira antes. Mas onde? E sua mãe? Arriscou. Ela foi embora quando eu era pequena. Era doente, eu acho. Meu pai nunca falava dela. Otávio olhou ao redor. O cheiro de lixo, a solidão, o frio. Você quer vir comigo só por um tempo? Te dou comida, um banho, um lugar seguro. Depois a gente vê o que fazer, tudo bem? Clara hesitou. Muito. Mas havia algo no olhar de Otávio que ela reconheceu. Não era piedade. Era respeito. Era escuta. Ela se levantou lentamente. Só por um tempo, então. A entrada da casa parecia um portal para outro mundo. Clara parou no portão e travou. O mármore, o vidro, as luzes. Nada daquilo lhe pertencia. Pode entrar, disse Otávio, abrindo o portão. Você é bem-vinda aqui? Lorena olhou da escada tensa. Helena correu até Clara sorrindo. Você voltou! Clara, sem saber o que fazer, sorriu de volta, tímida. Otávio colocou uma mão em seu ombro. Essa é a menina que nos salvou. Lorena nada disse. Apenas observava, mas não podia negar. Aquela era a garota do grito. A menina descalça que mudara o destino de todos naquela noite. Clara comeu em silêncio. Tomou banho com a ajuda de Helena e vestiu roupas limpas emprestadas. Quando Otávio voltou à sala, ela dormia encolhida no sofá, um cobertor até o queixo e o semblante, enfim, tranquilo. Ele ficou olhando por alguns minutos. Depois subiu para o escritório, digitou o nome, Raimundo Siqueira. Ao lado dos resultados neutros de redes sociais antigas e nomes repetidos, um destaque surgiu. Um antigo funcionário de uma empresa rival, demitido após suspeitas de acesso indevido a arquivos internos. Nenhuma acusação formal, nenhuma notícia posterior, nenhuma menção à morte. Otávio clicou. O rosto na matéria era familiar. Não sabia de onde, mas algo no olhar daquele homem lembrava-o da filha. E uma pergunta incômoda se formava, ainda sem forma exata. Que tipo de segredo seria tão perigoso a ponto de justificar tamanha violência? Otávio ficou parado diante do monitor, os olhos fixos no vídeo pausado. Rebobinou a imagem mais uma vez. 2 silhuetas atravessavam a calçada em frente à casa, 3 noites antes do atentado. A câmera de segurança do condomínio gravava tudo, mas com baixa definição. Um homem careca, alto, o outro de boné. Ambos caminhavam rente ao muro, como se estivessem apenas passando, mas era evidente que estavam observando.
Clara tinha descrito exatamente isso. Otávio deu zoom, congelou o quadro, imprimiu. Depois salvou o trecho em um pendrive. O oficial de polícia prometera investigar, mas havia deixado claro que o caso ainda era classificado como possível sabotagem mecânica. Clara sequer fora mencionada no boletim. Otávio, isso está passando dos limites. Lorena parou à porta do escritório com os braços cruzados. Ainda de pijama, o rosto exausto. Você passou a noite em claro? De novo? Ele não tirou os olhos da tela. Consegui puxar mais 3 dias de imagens. Esses 2 aparecem mais de uma vez. Você está obcecado. Lorena, alguém tentou nos atingir. Eu quase coloquei você e a Helena naquele carro. E essa menina, ela avisou. Essa menina é uma criança de rua. E você está transformando nossa casa num episódio policial por causa dela. Otávio respirou fundo. Ela descreveu os homens com exatidão, antes mesmo de eu ver as imagens. Não tem como ser coincidência. E mesmo que não seja, ela rebateu com frieza. Vamos acolher toda criança que disser que nos salvou? Ela não disse. Ela fez. Lorena desviou o olhar. Você não entende. A Helena está se apegando a essa menina. E se tudo isso for uma farsa? E se for perigoso? Otávio se levantou. Estava calmo, mas a firmeza da voz era inegociável. Ela está dormindo no quarto de hóspedes. Tomou banho, comeu. Você viu o estado dela ontem? Isso não é atuação, Lorena. E eu não vou fingir que nada disso aconteceu. Mais tarde, enquanto Clara ainda dormia, Otávio foi até o distrito policial. Entregou o pendrive com as imagens, falou sobre os homens, mostrou a impressão da câmera. O delegado ouviu com educação, mas a postura era cética. Senhor Ferraz, entendemos a gravidade da situação, mas não há prova concreta de tentativa de homicídio. O dispositivo que encontramos pode ter origem em sabotagem, sim, mas ainda estamos analisando. E sobre essa menina... Clara, interrompeu Otávio. Sim, Clara. Não temos registro dela, nenhuma identificação, nenhuma denúncia anterior. Você tem certeza de que não a conhecia antes? Absoluta. Mesmo assim, é difícil para nós validar o depoimento de uma criança que vive nas ruas, sem outras testemunhas ou elementos de prova. Otávio manteve a compostura, mas saiu dali ainda mais convicto. Se dependesse das autoridades, aquela história terminaria no esquecimento. De volta ao condomínio, Helena brincava com Clara no jardim. Uma cuidava da outra com naturalidade, como se fossem irmãs. Lorena observava da varanda, os braços cruzados, o olhar dividido entre preocupação e desconforto. Otávio chegou e se juntou a ela. Consegui as imagens. Os homens estavam mesmo rondando, dias antes. Você já contou isso à polícia? Contei, e eles engavetaram com um "vamos analisar com calma". Ela suspirou. Você vai mesmo seguir com isso, não vai? Vou. E você devia estar ao meu lado nisso. Lorena balançou a cabeça. Eu só quero proteger nossa filha. E eu também. Mas ignorar a Clara não é proteção. É fechar os olhos. Ela nada respondeu. Ficaram ali, em silêncio, olhando as meninas. Clara gargalhava ao tentar ensinar Helena a assobiar com os dedos. Era a primeira vez que Otávio a via rir. Aquela era a menina descalça da rua. Mais tarde, Otávio acessou seu notebook e começou uma nova busca. Raimundo Siqueira. Encontrou menções esparsas a processos trabalhistas, um antigo vínculo com uma empresa do setor de energia e, o mais curioso, um pedido de desligamento registrado por incompatibilidade ética com a direção da empresa. Nenhum detalhe específico, mas a frase estava em ata, datada de quase 2 anos antes. Otávio conhecia aquela companhia. Já havia concorrenciado com ela em disputas por contratos públicos e sabia que a reputação era, no mínimo, questionável. Fez uma anotação mental. Depois, acessou documentos antigos de reuniões internas em sua própria empresa. Nenhuma ligação direta, mas a inquietação aumentava.
Não era só o passado de Clara que estava entrelaçado com algo obscuro. Aquilo parecia maior do que ele pensava. Naquela noite, Lorena bateu à porta do escritório. Ela teve um pesadelo, disse, sem rodeios. Otávio ergueu os olhos. E você foi ver? Claro. Helena acordou com ela chorando. Otávio a seguiu até o quarto de hóspedes. Clara estava encolhida, tremendo. Ao vê-lo, tentou se recompor. Foi só um sonho, não precisa ficar aqui. Sonhou com seu pai? Ele perguntou, sentando ao lado. Clara assentiu. Ele dizia que ia voltar, mas no sonho ele ficava preso atrás de uma porta e eu não conseguia abrir. Otávio pegou uma manta e cobriu os pés dela. Fica tranquila, aqui você está segura. Ela fechou os olhos devagar. Obrigada, tio. Lorena, parada na porta, ouviu aquilo em silêncio. Mais tarde, de volta ao escritório, Otávio olhou de novo para o rosto de Raimundo na tela. Agora, com Clara dormindo sob seu teto, aquilo já não era apenas uma busca por respostas. Era também um chamado para não ignorar o que era evidente. Não se tratava apenas de descobrir quem rondou sua casa, mas de entender quem foi aquele homem que criara uma menina tão corajosa. E porque, desde então, parecia que o mundo inteiro queria enterrá-lo no esquecimento. A manhã começou com risos vindo do andar de cima. Lorena, ainda em silêncio, preparava café quando Otávio subiu para verificar. Encontrou as duas meninas sentadas no chão do quarto de Helena, rodeadas por bonecas, lápis de cor e livros de histórias infantis. Clara estava desenhando com uma concentração séria, enquanto Helena narrava um enredo improvisado cheio de dragões e castelos. Ela desenha melhor que eu, disse Helena ao ver o pai na porta. E sabe dobrar a pontinha do papel para fazer asa de borboleta. Otávio sorriu. Clara, tímida, ergueu os olhos por um instante e depois voltou a colorir. Lorena, observando da escada, não disse nada, mas o incômodo era visível. O quarto da filha era agora um território compartilhado, e para ela ainda era cedo demais para tanto espaço. Na mesa do café, Helena serviu Clara com naturalidade. Quer mais leite? Clara hesitou. Olhou para Otávio, depois para Lorena, e respondeu com um gesto sutil de cabeça. Lorena manteve-se fria, mecânica nos movimentos, evitando qualquer contato visual. Você sempre morou na rua? Helena perguntou. Não, antes eu tinha casa, com meu pai. E onde era? Não sei o nome da rua. Era no alto, tinha muito mato e uma linha de trem perto. Otávio escutava com atenção. Lorena apenas bebia o café, como se aquilo não a envolvesse. E o que aconteceu com a casa? Helena continuou. Clara deu de ombros. Depois que ele sumiu, eu não consegui voltar. Levaram tudo. Um dia cheguei e não tinha mais nada, nem tranca na porta. Quem levou? Homens de terno. Disseram que iam recolher porque a casa estava em nome da empresa. Eu corri. Nunca mais voltei. Otávio encarou a menina. Qual empresa, Clara? Você lembra o nome? Era um nome comprido, mas meu pai dizia que lá dentro tinham coisas erradas. Ele era engenheiro, mexia com fios, computadores e mapas. Ele dizia que um dia tudo ia explodir, mas não era de verdade, sabe? Era porque iam descobrir. E foi por isso que ele saiu de lá? Ele não saiu, tio. Ele foi tirado. A frase pairou no ar como uma pedra no lago. Helena olhava para Clara, como quem escutava um conto de fadas sombrio. Lorena, pela primeira vez, parecia realmente prestar atenção. Ele dizia que tinha coisa errada nos números. Ele passava as noites desenhando uns esquemas. Parecia mapa, mas era diferente. Falava que se conseguisse juntar tudo, ia provar o que estavam fazendo. E você viu esses desenhos? Otávio perguntou. Alguns. Ele escondia num fundo falso da gaveta. Mas quando ele sumiu, eu tentei pegar e já tinham levado tudo. Você contou isso para alguém? Para quem, tio? Eu fiquei sozinha. Otávio respirou fundo. A naturalidade com que Clara falava sobre abandono partia qualquer estrutura emocional.
Era a fala de quem já aceitara a dor como parte do dia. Mais tarde, enquanto Helena ajudava Clara a arrumar o armário de brinquedos, Lorena chamou Otávio no corredor. Ela está reescrevendo a rotina da nossa filha e você está deixando. Lorena, são crianças. Elas se conectaram. E você sabe que a Clara não tem para onde ir. E desde quando somos casa de acolhimento? Desde quando somos responsáveis pelo trauma do mundo? Otávio a encarou. Desde que esse trauma nos salvou de uma tragédia. Lorena desviou o olhar. Você está sendo ingênuo. Você não conhece essa menina, nem sabe se tudo isso que ela conta é verdade. E se for? Ela não respondeu. Voltou para o quarto. Nos dias seguintes, o vínculo entre as meninas se fortaleceu. Clara aprendeu a usar o tablet de Helena, leu os mesmos livros, pediu para ouvir as músicas que a outra gostava. Em troca, ensinou a fazer pipas com folha de caderno, a subir em árvores baixas e a distinguir pássaros pelo canto. Otávio observava isso com alívio. Pela primeira vez desde o atentado, via Helena dormir sem pesadelos. Clara, por sua vez, ganhava cor, apetite e um brilho nos olhos que não existia na menina que gritara no portão. Lorena, no entanto, parecia cada vez mais deslocada. Começou a sair de casa por horas, sem avisar. Voltava com sacolas e o rosto carregado. Evitava olhar Clara nos olhos. Otávio tentou conversar. Você está se afastando. Você está se envolvendo demais. Ela precisa de nós. E nós? Precisa disso agora? Lorena, a presença dela aqui está nos mostrando coisas. A nós mesmos. Ela balançou a cabeça. Está nos tirando coisas, principalmente a paz. Naquela noite, enquanto Helena dormia e Lorena lia calada no quarto, Clara se aproximou de Otávio na sala. Tio, posso perguntar uma coisa? Claro. Se eu souber onde meu pai trabalhava, isso ajuda a descobrir para onde ele foi? Pode ajudar sim. Eu lembro de um crachá. Tinha um triângulo azul e letras vermelhas. Ele usava sempre pendurado no pescoço. Otávio anotou. Isso ajuda muito. Você já contou isso para alguém antes? Não. Nunca me escutaram assim antes. Otávio olhou para ela com ternura. Pode me contar tudo o que lembrar. Cada pedacinho ajuda. Ela sorriu, encolhendo os ombros. Vou tentar lembrar demais. Ele dizia que tudo ia mudar quando a verdade aparecesse. Eu só queria que ele tivesse ficado para ver. Na solidão do escritório, Otávio relia as anotações que fizera sobre Raimundo. Ligou as pontas. O pedido de desligamento, a frase sobre ética, o símbolo no crachá. As peças começavam a se encaixar, ainda que de forma inquietante. Não era só uma história de abandono. Era uma história de silêncio forçado. E Clara, sem saber, podia estar carregando a ponta de um fio que muita gente queria manter escondido. Otávio não era o tipo de homem que deixava pontas soltas. Acostumado a contratos de milhões, concorrências públicas e auditorias complexas, aprendera a detectar inconsistências com precisão. E, naquela manhã, ele viu uma delas. Digitou novamente o nome Raimundo Siqueira em seu computador, agora com acesso a bancos de dados corporativos mais restritos. Recorreu a contatos antigos, fornecedores, consultores e um ex-analista de compliance de uma multinacional da área de infraestrutura. O nome apareceu em registros de funcionários de uma empresa de energia com sede na capital, marcada por uma série de contratos públicos. Raimundo havia sido engenheiro sênior em um dos setores de monitoramento de redes elétricas. Mas algo não fazia sentido. O perfil de desligamento estava truncado. Data de entrada, 11 de abril. Data de saída, 26 de outubro do mesmo ano. Motivo, incompatibilidade funcional. Observações, em branco, muito branco, demais. Em empresas daquele porte, os registros de desligamento geralmente eram detalhados. Códigos internos, avaliação final, termo de confidencialidade. Ali, nada. Otávio imprimiu o arquivo e o leu como quem decifra um código silencioso.
Depois, digitou o nome do gerente responsável pela equipe de Raimundo na época, também sumido. Nenhum currículo atualizado, nenhum novo emprego listado, como se ele tivesse desaparecido do mercado. Mais tarde, ao revisar antigos relatórios de concorrência, Otávio percebeu um detalhe que havia passado despercebido antes. Em 3 editais públicos, sua empresa perdera o contrato para essa mesma companhia onde Raimundo trabalhara. E nos 3 casos, havia suspeitas informais de irregularidades, mas nunca investigadas a fundo. Otávio ligou para um conhecido de longa data, Hélio, ex-jornalista investigativo, hoje consultor de risco empresarial. Hélio, preciso de uma ajuda. Confidencial. Você está envolvido em alguma denúncia? Ainda não, mas talvez chegue lá. Mandou o nome. Mandou os dados. Hélio ficou em silêncio por alguns segundos. Esse nome não é estranho. Acho que cobri algo sobre ele anos atrás. Mas foi barrado. Barrado? Pressão jurídica, sumiço de fonte, aquelas histórias que ninguém quer assinar. Consegue puxar o que tiver? Extraoficialmente? Consigo, mas me dá uns dias. E cuida bem de quem estiver envolvido com isso. Pode parecer coisa antiga, mas tem gente que não gosta de fantasmas voltando. Enquanto isso, Clara e Helena passavam o dia juntas. Pularam no jardim, fizeram pulseiras de linha, desenharam uma casa dos sonhos em uma cartolina. E Clara escreveu o nome Raimundo, com letras de forma no topo. Lorena, ao ver o desenho na geladeira, não comentou. Apenas fechou a porta com mais força que o necessário. Naquela noite, Otávio recebeu um e-mail sem assunto, de um endereço aleatório. Pare de cavar. Raimundo morreu porque sabia demais. Se você seguir, pode acabar igual. Nenhum anexo. Nenhuma assinatura. A mensagem era curta, direta e crua como uma lâmina. Otávio ficou por alguns minutos olhando para a tela. Depois, imprimiu a mensagem e a guardou numa pasta, junto com as anotações de Clara, o print do vídeo e os documentos corporativos. O passado estava mais vivo do que nunca. No dia seguinte, Hélio ligou. Consegui algo informal, mas importante. Diga, o nome do Raimundo constava em uma sindicância interna da empresa. Ele teria alertado sobre discrepâncias nos dados de medição de energia em unidades de grandes contratos. Segundo ele, estavam fraudando números para justificar reajustes e faturamentos extras. E o que fizeram? Oficialmente, disseram que ele surtou, que estava paranoico. Fizeram um relatório médico, alegaram instabilidade emocional. Mas não tinha laudo. Ele sumiu pouco depois. Otávio sentiu o estômago se contrair. Sumiu? Desapareceu do mapa. Mudou de endereço, de número. Nada mais apareceu. A filha, dizem, ficou por conta própria. Otávio olhou pela janela. No jardim, Clara fazia uma trilha com pedrinhas para uma joaninha. Tem mais? Tem. Um dos técnicos que trabalhou com ele morreu em um acidente suspeito meses depois. E um ex-diretor deixou o país sem deixar rastro. Você acha que tem mais gente envolvida? Não acho. Tenho certeza. Otávio desligou. Encostou-se à cadeira. O nome de Raimundo não era apenas um eco do passado. Era uma chave. Uma porta fechada à força. A bomba no carro, o aviso da filha, a resistência da polícia, o silêncio nos registros. Tudo formava uma corrente subterrânea, mas cada vez mais visível. E por mais que Lorena quisesse distância e que o mundo tentasse enterrar o caso, ele sabia, a verdade estava ali e não ia parar até encontrá-la, porque Clara havia trazido mais do que um aviso. Ela havia trazido uma história que alguém tentou apagar. Mas o passado, às vezes, insiste em permanecer. A tarde estava nublada, com o céu carregado de nuvens escuras que anunciavam chuva. Helena insistia em assistir a um desenho e Otávio saíra para uma reunião informal. Lorena estava na cozinha quando ouviu passos leves vindo da sala. Era Clara. Sem sapatos, como sempre, ela parou na entrada e olhou com cautela.
Tinha nas mãos um copo de água e uma folha de papel dobrada. "Posso ficar aqui com você um pouquinho?" perguntou com a voz baixa, quase como quem pede desculpas por existir. Lorena hesitou. Depois, com um gesto breve, assentiu. Clara se sentou num canto da bancada e começou a desenrolar o papel. "Fiz um mapa", disse, "do lugar onde eu morava com o meu pai." Lorena não respondeu. Apenas continuou mexendo na panela. Era uma casa simples, mas a gente tinha um fogão de verdade e um colchão. Meu pai consertava coisas, computadores velhos, ventiladores, fiação. Ele dizia que dava um jeito em tudo, menos no que as pessoas escondiam. Lorena parou o movimento por um instante. "Como assim?" Clara deu de ombros. "Ele dizia que o que destruía as pessoas não era o que acontecia fora delas, mas o que elas escondiam por dentro." A frase soou madura demais para a boca de uma menina. E por isso mesmo ficou no ar como algo impossível de ignorar. Naquela noite, Clara pediu para dormir com Helena. Lorena, mesmo contrariada, não impediu. Ao vê-las deitadas lado a lado, sentiu um desconforto agridoce. A filha parecia leve, feliz, mas havia algo na presença constante de Clara que a desafiava. Era como uma sombra que se estendia silenciosa, ocupando espaços que antes eram apenas dela e da filha. Mais tarde, Clara acordou assustada. Estava suando, o olhar distante. Lorena foi até lá, relutante, mas preocupada. "Você teve um pesadelo?" Clara assentiu. "Era o barulho, aquela noite, a última com meu pai." "Quer contar?" Clara hesitou. Depois começou. "Ele chegou muito tarde, com cheiro de fio queimado e poeira. Estava nervoso, andando de um lado para o outro. Falava com alguém no telefone, mas cochichava. Quando me viu acordada, disse para eu dormir, que tudo ia ficar bem." "E ficou?" "Não. No dia seguinte ele saiu e nunca mais voltou. Achei que ia voltar com pão e suco, como fazia sempre, mas não voltou." Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. "Eu fiquei lá esperando. 2 dias. 3. Depois os vizinhos começaram a bater na porta, dizer que eu tinha que sair. Um deles me ameaçou. Fui embora. Nunca mais voltei." Lorena engoliu em seco. "E onde você ficou depois?" "Fui para o centro. Fiquei numa praça. Comia resto, bebia da torneira. Depois conheci uma moça que me deixava dormir num puxadinho. Mas ela desapareceu também. A maioria das pessoas desaparece." Em outro momento, Clara mostrou a Lorena um cordão velho, com um pingente amassado. "Era da minha mãe. Meu pai dizia que ela era doente, tinha crises. Um dia foi embora e não voltou. Ele me criou sozinha. Quando podia, comprava chocolate no mercado e escondia dentro do travesseiro. Era nosso segredo." Lorena ficou em silêncio, com a mão parada no ar, entre dobrar uma toalha e simplesmente não saber o que fazer. "Você sente falta dele?" arriscou. "Sinto, mas mais do que isso, sinto falta de alguém que diga, 'Tô aqui com você.' Não precisa ser meu pai. Pode ser qualquer um, desde que seja de verdade." Na tarde seguinte, Lorena levou Clara até o mercado, sob pretexto de comprar frutas. Era a primeira vez que saíam sozinhas. Clara andava perto, mas sem tocar. Ao chegarem à seção de doces, Lorena parou. "Qual chocolate seu pai comprava?" Clara apontou. Lorena colocou 2 na cesta, um para cada uma. No caixa, Clara segurou o doce como quem segura um pedaço do passado. "Obrigada", sussurrou. No carro, a caminho de casa, Clara olhou pela janela e comentou: "Às vezes eu sonhava com minha casa pegando fogo, mas era só um sonho. Na vida real, ela só ficou vazia, abandonada." Lorena apertou o volante. "E o que você fazia quando sentia medo?" "Me cobria até a cabeça e fingia que ainda estava tudo como antes." À noite, ao ver Helena dormindo abraçada com Clara, Lorena entrou no quarto devagar. Ficou ali por alguns instantes, observando as duas. Depois, se sentou na ponta da cama. Afastou um fio de cabelo da testa de Clara e ficou apenas ali, sem dizer nada. Era um gesto mínimo, mas Clara abriu os olhos por um segundo e sorriu
antes de fechar de novo. Mais tarde, ao lado de Otávio, Lorena comentou em voz baixa: ela é só uma criança que carrega o peso de uma vida inteira. Otávio a olhou. E mesmo assim, achou forças para nos salvar. Lorena assentiu, finalmente sem contestar. Mas dentro dela ainda restava algo por resolver. Como se permitir sentir sem perder o controle? Como acolher alguém que lhe lembrava tanto da dor e tão pouco da lógica? Ela não sabia, mas aos poucos estava disposta a aprender. O salão principal da casa de Otávio foi cuidadosamente reorganizado. Tapetes trocados, iluminação ajustada, louças finas expostas. Lorena coordenava os detalhes com uma postura mecânica, fria, como quem executa uma coreografia que conhece de cor, mas na qual já não acredita. Otávio estava diferente, mais contido, menos pomposo. O jantar com investidores, antes planejado como uma celebração do novo contrato, agora tinha outro tom, o de um esforço calculado para demonstrar normalidade. Como se o atentado recente nunca tivesse existido. Como se a bomba nunca tivesse sido encontrada. E, sobretudo, como se Clara não existisse. Otávio orientou que Clara e Helena jantassem mais cedo no andar de cima. Clara aceitou sem resistência, mas ficou com os olhos fixos na movimentação da casa. Pessoas bem vestidas chegavam em carros blindados, trazendo presentes discretos e sorrisos formais. Quem são essas pessoas? Perguntou, enquanto Helena mostrava um novo jogo no tablet. Amigos do meu pai, eu acho, respondeu a menina com hesitação. Clara voltou o olhar para o corredor. Alguns sorrisos não são de verdade. A recepção começou pontualmente às 8. Copos tilintando, risadas abafadas, cumprimentos breves e uma música ambiente que escondia o desconforto nos olhos de Otávio. Entre os convidados estavam nomes conhecidos do setor empresarial. Homens e mulheres que lidavam com cifras altas, contratos públicos e decisões que mudavam mapas econômicos. Otávio mantinha uma expressão firme, mas observava mais do que falava. Durante a entrada, enquanto os convidados se dirigiam ao buffet, Clara desceu sorrateiramente. Não queria desobedecer, apenas precisava pegar seu caderno, esquecido na sala de estar. Mas parou ao ouvir vozes abafadas vindo da lateral da casa, onde a porta para a varanda ficava entreaberta. 2 homens, ambos engravatados, fumavam do lado de fora. Achei uma loucura o cara mexer com esse tipo de coisa justo agora. Eu te disse. Ele não entendeu a regra do jogo. E essa história da bomba? Você acha que foi um aviso? Talvez, ou um erro. Tem gente que acha que ele já devia saber onde está pisando. Risadas secas. Se fosse comigo, eu teria deixado quieto. Ninguém levanta pedra onde tem bicho. Os 2 deram uma última tragada, jogaram os cigarros fora e voltaram para dentro. Clara, escondida atrás da cortina, segurava a respiração. Ela não conhecia aqueles homens, mas reconhecia o tom. O mesmo que ouvira no beco dias antes, quando os 2 homens falaram sobre o carro. Aquela linguagem velada, disfarçada, mas carregada de ameaça. Na hora da sobremesa, Otávio conversava com um dos sócios antigos de um grupo de energia renovável quando viu Clara surgir discretamente na porta da sala. Havia um recado em seu olhar. Com licença, disse Otávio, educadamente, afastando-se por um instante. Na cozinha, Clara sussurrou. 2 deles falaram da bomba. Eu ouvi. Falaram como se fosse um aviso. Um deles disse que você devia saber onde está pisando. Otávio sentiu a pele arrepiar. Você tem certeza? Tenho. O careca com o anel no dedo mindinho e o outro de barba, terno azul escuro. Otávio sabia exatamente quem eram. Não disse nada, apenas assentiu. Quando voltou para a sala, sentou-se à mesa com os 2 homens. Observou. Estudou os gestos. Um deles falava alto sobre os desafios do setor. O outro ria com facilidade, ostentando empatia como um acessório. Mas agora, Otávio via tudo com outros olhos.
Aquilo não era apenas um jantar. Era uma máscara. E talvez o perigo não estivesse lá fora, como ele pensava, mas bem ali, entre taças e guardanapos de linho. Mais tarde, após a saída dos convidados, Otávio recolheu as taças em silêncio. Clara já havia subido. Lorena se aproximou, retirando os brincos com os dedos. Foi civilizado, disse cansada, mesmo com toda essa tensão no ar. Otávio não respondeu, apenas limpou uma mancha invisível na toalha. Lorena notou o silêncio. O que houve? Ele demorou um segundo antes de dizer: talvez o que a gente teme não esteja fora de casa, mas aqui dentro, perto demais. Ela franziu o senho. Você está dizendo que alguém dos seus amigos... Não sei ainda, mas não duvido mais de nada. Otávio subiu ao escritório. Ligou o computador. Acesso ao banco de dados interno, registros de parcerias. Digitou os nomes dos dois homens. Ambos tinham vínculos indiretos com a mesma empresa do passado de Raimundo. E ambos haviam lucrado com os contratos que Otávio perdera, anos atrás. Coincidência demais para ser coincidência. Otávio nunca fora paranoico, mas naquele dia, ao acordar com a lembrança da conversa sussurrada na varanda, algo mudara em sua postura. Havia uma nova urgência no modo como caminhava, uma precisão ainda mais meticulosa em cada decisão. Na manhã seguinte ao jantar, cancelou compromissos externos e se trancou no escritório com o celular em modo avião. Ligou para um fornecedor antigo, não registrado nos sistemas da empresa, que lhe devia favores desde os tempos de consultoria em segurança empresarial. Preciso de 2 gravadores ambiente, discretos, ativação por ruído e um mini direcional com alcance curto. E 2 dias depois, recebeu o pacote em mãos, sem nomes, sem registros. A primeira escuta foi instalada sob a mesa da varanda. A segunda, dentro de uma luminária no hall de entrada. O direcional ele usaria manualmente em encontros estratégicos. Otávio não sabia exatamente o que esperava ouvir, mas confiava que, como em qualquer sistema contaminado, bastaria capturar uma fresta de vazamento para descobrir toda a podridão. Naquela tarde, Clara estava no escritório com ele. Rabiscava um desenho enquanto Otávio organizava arquivos. De repente, uma aba do navegador chamou sua atenção. Ele havia deixado aberta uma planilha com nomes de antigos executivos ligados a licitações e contratos de fornecimento de energia. Um deles saltava aos olhos. Alcides Ventura. Otávio clicou no nome. Um histórico extenso, múltiplas passagens por grandes corporações do setor. Associações com empresas investigadas por superfaturamento, favorecimento e denúncias trabalhistas. Clara, ao ouvir o nome, parou o lápis no ar. Espera, que nome você falou? Alcides Ventura. Você já ouviu esse nome antes? Ela assentiu devagar. Meu pai falava muito dele, sempre com raiva. Dizia que ele era perigoso, que tudo o que estava acontecendo vinha dele. Você tem certeza? Tenho. Um dia meu pai recebeu um envelope pardo pelo correio, sem remetente. Abriu e disse que aquilo era a prova que faltava. Ficou tão nervoso que guardou tudo num lugar escondido. E repetiu: esse tal de Alcides vai pagar pelo que fez, Otávio anotou. Você lembra onde ele guardou isso? Embaixo de uma tábua do chão no quartinho onde ele mexia com os fios. Mas depois sumiu. Quando voltei lá, tudo já tinha sido revirado. Otávio sentiu o sangue pulsar nos ouvidos. Se Alcides Ventura era uma peça central, tudo começava a fazer mais sentido, inclusive a tentativa de silenciar qualquer rastro do que Raimundo teria descoberto. Nos dias seguintes, Otávio passou a revisar os áudios captados pelas escutas. Muitas conversas triviais, funcionários da limpeza, Lorena ao telefone, Helena pedindo ajuda para Clara com tarefas de escola. Mas então, numa noite, uma conversa captada na varanda o fez pausar. Era a voz de um dos homens do jantar, o do terno azul escuro. Ele tá mexendo onde não deve.
Já falei, se continuar com essa mania de herói, vai acabar como o outro lá, como o Siqueira. O outro respondeu com uma risada abafada. Você acha que ele vai lembrar do Alcides? Já faz tanto tempo. Ele não precisa lembrar. A menina tá ali. E criança ou não, se puxar o fio já viu. Otávio sentiu um calafrio. A frieza naquelas palavras dita com tanto descaso era pior do que ameaça direta. Ele chamou Clara discretamente. Escuta isso. Reproduziu o áudio com fones de ouvido. Ao ouvir o nome do pai, ela tremeu. Eles sabiam dele. E falam como se ele tivesse sido... como se tivessem feito alguma coisa. Otávio tocou o ombro dela. Eu prometo que vamos descobrir tudo, mas agora precisamos ter cuidado. Clara assentiu em silêncio. Pela primeira vez, o medo voltava a habitar seu olhar. Naquela noite, Otávio abriu um novo documento em branco. No topo digitou ligações entre Alcides Ventura, Raimundo Siqueira e o atentado. Listou os nomes, datas, locais. Traçou linhas entre as empresas, os contratos, os depoimentos. A investigação agora tinha direção. E também nome. Mas o que ele ainda não sabia era até onde essas conexões iam. E quantos fantasmas mais iriam emergir do passado. Foi no fundo de uma sacola esquecida, entre uma camiseta pequena e um livro infantil rasgado, que Clara encontrou o objeto. Um pendrive azul, com a parte metálica ligeiramente amassada e um adesivo desbotado colado de lado, com a letra R escrita à mão. Ela o reconheceu imediatamente. Era do meu pai, disse a Otávio, estendendo o pequeno dispositivo. Ele sempre dizia que se algo acontecesse, era para eu guardar isso como se fosse ouro, mas eu achei que tinha perdido. Otávio segurou o pendrive com cuidado, como se estivesse recebendo uma relíquia. Você tem ideia do que tem aqui? Clara balançou a cabeça. Ele dizia que era a verdade escondida. Nada mais. No escritório, Otávio tentou abrir o conteúdo no notebook. Inseriu o dispositivo. O sistema reconheceu, mas ao clicar no único arquivo presente, apareceu uma solicitação de senha. Tentou combinações simples, nome de Clara, data de nascimento, palavra-chave que Raimundo poderia ter usado. Nada funcionava. Arquivos criptografados, pesados. Otávio não hesitou. Pegou o telefone e ligou para Davi, um velho contato dos tempos em que precisava testar a segurança cibernética da própria empresa. Davi, preciso que venha até aqui, com discrição, confidencial. Mais do que isso, vital. 2 horas depois, Davi chegou. Óculos arredondados, barba mal feita e uma mochila com aparência de laboratório móvel. Não fez perguntas, apenas cumprimentou Clara com um aceno e foi direto para o computador. Proteção de múltiplas camadas, criptografia forte. Isso aqui foi feito com conhecimento técnico avançado. Você consegue quebrar? Sim, mas pode demorar um pouco. Depende do algoritmo usado e da profundidade da proteção. Temos tempo, mas quero saber o que tem aí. Davi assentiu e começou a trabalhar. Enquanto o técnico digitava comandos indecifráveis para Clara, ela se sentou no chão do escritório, observando. Otávio lhe trouxe um copo de suco e uma manta. O fim de tarde começava a esfriar. Meu pai passava horas com esse pendrive. Às vezes falava com ele como se fosse alguém. E ele dizia mais sobre o que estava aqui dentro. Só que podia mudar tudo, que provava que ele não estava louco. Otávio olhou para a tela, onde códigos preenchiam rapidamente a janela do terminal. Talvez agora a gente entenda o que ele quis dizer. Ao final da noite, Davi parou, respirou fundo e se recostou. Consegui abrir parte do conteúdo. O resto vai precisar de mais tempo. E o que tem até agora? Pastas de documentos escaneados, imagens de planilhas, contratos com cláusulas inconsistentes, documentos de prestação de contas e uma sequência de e-mails entre executivos. Alguns nomes já apareceram nas suas investigações anteriores, Otávio. Otávio olhou para Clara, que mantinha os olhos vidrados.
E Alcides Ventura? Perguntou. Davi assentiu lentamente. O nome aparece em 4 arquivos diferentes, 3 e-mails e uma minuta de contrato com a assinatura digital dele. Mas atenção, isso aqui é pesado. Se for mesmo o que parece ser, é explosivo. Clara, em silêncio, abraçou os joelhos. Meu pai tentou contar tudo isso, mas ninguém escutou. Davi voltou ao teclado. Agora que temos acesso parcial, posso iniciar a extração completa. Quero salvar tudo em um ambiente seguro. Tem dados aqui que, se vazarem sem contexto, podem ser manipulados. Otávio concordou. Faz o que for preciso. O pendrive azul agora estava guardado em uma pequena caixa de metal, sob chave, dentro de uma gaveta com tranca dupla no escritório. Otávio instalou mais uma câmera de segurança na área. Na tela do computador, Davi deixava os algoritmos rodando. Em algumas horas, vou conseguir abrir o restante. Otávio assentiu. Quero ver tudo, cada linha. Mais tarde, já na madrugada, Clara ainda estava acordada, olhando pela janela do corredor. Lorena se aproximou. Não consegue dormir? Ela balançou a cabeça. Eu fico pensando, se meu pai estivesse vivo, será que ele saberia que agora alguém está escutando? Lorena respirou fundo. Eu acho que sim, e acho que ele estaria orgulhoso. Clara sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Obrigada por deixar eu ficar. Lorena tocou levemente seu ombro. Você está onde deveria estar. No silêncio da madrugada, o som contínuo do computador preenchia o escritório. A verdade, guardada por anos em um objeto esquecido, agora pulsava, viva, no coração da casa. O pendrive, azul, silencioso, tornara-se a peça central de uma história que apenas começava a ser compreendida. Os primeiros raios de sol atravessavam a cortina do escritório quando Davi, com os olhos fundos de tantas horas acordado, bateu na porta do quarto de Otávio. Está pronto, disse. Você precisa ver isso. Otávio desceu apressado. Clara já estava acordada, sentada no sofá com um cobertor sobre os ombros. Davi conectou o pendrive à máquina e abriu a pasta agora totalmente descriptografada. Tem muita coisa aqui, mas eu separei os arquivos mais críticos. O primeiro era uma sequência de e-mails entre altos executivos da empresa onde Raimundo trabalhou. As mensagens tratavam de contratos com termos ajustados fora dos editais, orçamentos duplicados e percentuais de comissão ocultos em planilhas paralelas. Veja isso, disse Davi, ampliando uma tabela. Esses valores são de uma licitação pública, mas aqui ao lado tem a mesma planilha com valores inflados. O destino do excedente é operações externas. Linguagem usada para lavagem. Otávio mantinha os olhos fixos. Isso aqui, contrato de fornecimento com uma empresa laranja, que repassava parte do valor para outra controlada indiretamente por Alcides Ventura. Tem assinaturas digitalizadas, selos oficiais e 3 testemunhas, mas todas ligadas internamente. Em outro documento aparecia uma troca entre Raimundo e um diretor. Se isso vier à tona, vamos todos afundar. Delete tudo e mantenha silêncio. A resposta de Raimundo fora curta. Não vou apagar. Alguém precisa saber. Depois veio um áudio. A gravação tinha ruídos e interferências, mas a voz de Raimundo era nítida. Ele falava com alguém, nervoso. Eles estão mexendo com números. Ninguém percebe porque está tudo nos bastidores. Mas já cruzaram a linha. Manipulação de ações, sabotagem de projetos concorrentes. Se isso sair, é cadeia. Eu não posso me calar. Clara levou a mão à boca. É ele. A gravação continuava até o momento em que Raimundo dizia: se algo acontecer comigo, quem achar isso precisa levar adiante. Esse pendrive é minha última chance. Silêncio. Davi exibiu um mapa de conexões entre os envolvidos. Ao centro, o nome de Alcides Ventura.
Em volta, setas apontando para contratos públicos, empresas fantasmas e campanhas eleitorais financiadas por doações anônimas. O escopo é maior do que eu esperava, comentou Davi. Isso aqui envolve lavagem, fraude de licitação, evasão fiscal e silenciamento. Otávio estava calado. Pensava em quantas vezes ouvira falar de desvios como algo abstrato, longe, teórico. Agora era pessoal. Agora tinha rosto, voz, nome, Raimundo e Clara. Se ele tentou denunciar, por que ninguém ouviu? Perguntou Helena mais tarde ao ver os adultos discutindo. Otávio respondeu sem hesitar. Porque há um preço muito alto por falar a verdade, Clara completou. E ele pagou. Mais tarde, enquanto Davi fazia backups criptografados em servidores externos, Otávio preparava uma apresentação simplificada dos documentos. Algo que pudesse ser entregue à imprensa ou às autoridades no momento certo. Lorena observava tudo, ainda contida, mas menos resistente. Isso pode trazer problemas sérios, comentou. Você tem noção do que está enfrentando? Tenho, mas agora é tarde para recuar. Ela olhou para Clara, adormecida no sofá, ainda abraçada ao cobertor. Você confia em mim se as coisas ficarem feias? Otávio segurou sua mão. Eu confio. No fim da noite, Davi entregou 2 pendrives idênticos. Um você guarda aqui, o outro mantenha fora, em um lugar seguro. Se tudo der errado, isso precisa chegar ao público. Otávio assentiu. Vamos até o fim. Clara desperta novamente. Aproximou-se do pendrive azul e passou os dedos sobre a superfície riscada. É como se meu pai estivesse falando, mesmo depois de tudo. Otávio olhou para ela. Ele está. O relógio marcava quase 9 da manhã, quando o telefone fixo tocou pela primeira vez em dias. Clara e Helena estavam desenhando no tapete da sala. Lorena, ainda de roupão, tomava café na varanda. Otávio atendeu automaticamente, mas a voz do outro lado o congelou. Otávio Ferraz, não somos exatamente estranhos, não é mesmo? A voz era baixa, firme, levemente rouca, masculina, familiar, mas sem nome. Ele não disse quem era, não precisava. Você andou cavando demais, encontrou o que não devia, mas está a tempo de enterrar isso de novo. Otávio manteve o silêncio. Ouviria. Sabia que qualquer resposta poderia ser usada contra ele. Escute, Otávio. Todo mundo tem um preço. O seu, pelo que sei, é mais alto. Família, reputação, contratos. Entendo. Então aqui vai uma proposta simples, direta. A linha chiou brevemente. Depois veio o som seco de papel sendo dobrado. 10 milhões. Transferência silenciosa. Sem rastro. Você e sua família seguem em paz. E o pendrive desaparece. Otávio respirou fundo. Isso é uma ameaça? É uma oferta justa? Antes que o jogo mude de fase. Clique. A linha ficou muda. Meia hora depois, o interfone tocou. O entregador, com luvas e capuz, deixou um envelope na caixa de correspondência. Nenhuma logomarca, nenhuma palavra além de um bilhete manuscrito. Todo mundo tem um preço. O seu está aqui. Dentro, um cartão bancário pré-pago. No verso, um número de telefone internacional e uma senha de autenticação. Otávio destruiu tudo com as mãos trêmulas. Jogou os restos na lareira da sala. Clara observava da escada. Helena, entretida com uma boneca, não notou. Lorena ouviu a história em silêncio enquanto fechava o fecho de seu brinco. Estavam no quarto, longe das crianças. Ele te ofereceu 10 milhões? Sim, ela engoliu seco. E se você dissesse sim? Otávio se virou, encarando-a. Você aceitaria viver sabendo que esse dinheiro foi pago para manter Clara em silêncio? Depois de tudo, ela baixou os olhos. Não, mas isso não impede que eu esteja com medo. 3 dias se passaram. Clara e Helena brincavam do lado de fora. Uma tarde quente, o sol alto. Estavam em frente ao portão lateral, montando um circuito de desafios com cones de brinquedo. Otávio os observava da cozinha, de longe. Algo em sua intuição estava inquieto. E, de fato, não era à toa.
Um carro preto surgiu do nada, sem placas visíveis. Rodas sujas, desacelerou perto da calçada e, como se já soubesse exatamente onde parar, manteve o motor ligado. A janela abaixou. Clara o viu primeiro. "Helena, para dentro!" gritou. Algo foi arremessado pela janela. Um cilindro de metal que girou no ar, tocou o chão e começou a emitir um ruído agudo, quase imperceptível, como um zumbido. Clara se jogou sobre Helena, empurrando-a com o corpo para trás do banco de pedra. O cilindro explodiu. Não foi uma explosão de fogo, mas de fumaça e estilhaços. Tufos densos tomaram o ar. O cheiro de enxofre invadiu os pulmões. O portão lateral foi projetado para dentro, as dobradiças arrancadas com força. Otávio saiu correndo, já com o celular em mãos. "Clara! Helena!" Lorena veio logo atrás, descalça, aos gritos. Clara tossia no chão, protegendo a cabeça da amiga. Helena tremia, os joelhos arranhados. As duas estavam cobertas de poeira preta, mas vivas. A polícia chegou em 20 minutos. A perícia iniciou imediatamente. Artefato de média potência com granadas de dispersão, improvisado, mas bem direcionado, disse o investigador. Não era para matar, era para assustar. Otávio não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Clara, que segurava a mão de Helena como se a força de sobrevivência estivesse ali. Na sala de estar, horas depois, Clara falou pela primeira vez. Era o mesmo carro, o mesmo cheiro, o mesmo som do motor. Otávio sentou-se ao lado dela. "Você ouviu antes?" "Não, mas ouvi. O mesmo barulho de motor, o mesmo tipo de freada. Era igual àquela vez, quando tudo começou." Lorena abraçou as duas. Seu rosto não escondia mais reservas, apenas medo e proteção instintiva. "Ele vai tentar de novo?" perguntou Helena com a voz fina. "Não", respondeu Otávio. "Ele só vai tentar se achar que estamos com medo." Clara balançou a cabeça. "Não tenho mais." Naquela noite, Otávio chamou Davi. "Você ainda tem os backups?" "Tenho. 2. Em servidores seguros, em regiões diferentes, e cópias offline, lacradas. Preciso que prepare uma versão condensada, algo que possa ser enviado como último recurso, se algo acontecer comigo." Davi não questionou. Sabia que já estavam além do ponto de retorno. No escritório, Otávio sentou-se com o pendrive azul na palma da mão. A superfície arranhada refletia a luz tênue da luminária. Aquilo era mais do que provas. Era uma chave, um dossiê, um legado e uma bomba. Não de pólvora, mas de verdade. Clara entrou em silêncio. "Você não vai parar, né?" perguntou. Otávio a olhou. "Não", ela assentiu. "Então, eu também não." A entrega foi discreta. Otávio chegou à delegacia especializada com um envelope lacrado, 3 cópias em pendrives protegidos por senha e a certeza de que não havia mais volta. Levava consigo também a memória de Raimundo, os olhos de Clara e o nome de Alcides, gravado em cada documento. "O que está aqui?" disse ele ao delegado responsável. "Vai abrir um buraco fundo, mas é a única forma de fechar essa ferida." A primeira semana foi de silêncio. Nenhuma notícia, nenhum avanço. Mas no segundo sábado, a maré virou. Uma coletiva de imprensa foi convocada. O porta-voz da Força-Tarefa confirmou. Estavam investigando um esquema de corrupção corporativa envolvendo contratos públicos, manipulação de ações e sabotagem industrial. Sem citar nomes, mas os indícios já apontavam. As peças do quebra-cabeça, antes escondidas, agora se alinhavam publicamente. Do lado de fora, os jornalistas começaram a cercar a casa dos Ferraz. Repórteres, câmeras, manchetes piscando em tempo real nos portais de notícia. Empresário entrega provas de fraude multimilionária. Menina sem teto denuncia rede de corrupção. As imagens de Clara, discretas e borradas por segurança, viralizaram. Uma sequência delas segurando a mão de Helena, outra entrando no tribunal com passos curtos e olhar firme. Quando o chamado oficial para o depoimento de Clara chegou, Lorena gelou.
Ela é só uma criança, Otávio. E é justamente por isso que ninguém esperava que ela fosse a chave. O advogado da família explicou os procedimentos. O depoimento seria em sala fechada, com psicólogos e uma juíza especializada em casos sensíveis. Nenhum rosto estranho, nenhum holofote. Clara não hesitou. Meu pai queria que alguém escutasse. Eu sou alguém. No dia do depoimento, o fórum estava cercado. Jornalistas se acotovelavam, mesmo sem acesso à sessão. Clara vestia uma blusa azul clara e calça jeans. Helena, que a acompanhou até a entrada, usava uma pulseira combinando. Otávio e Lorena ficaram do lado de fora. Ela tá com medo? Perguntou Helena. Não, ela tá com coragem. Que é diferente, respondeu Otávio. A sala era fria, com iluminação baixa. A juíza, uma mulher de voz serena e olhar atento, pediu que Clara contasse tudo no seu tempo. A psicóloga ficou ao lado dela com uma expressão encorajadora. Clara falou de Raimundo, da casa simples, da noite em que ele não voltou, contou sobre os homens, sobre o carro, sobre o som da explosão e, com voz trêmula, mas determinada, mencionou Alcides. Meu pai tinha medo dele, mas mesmo assim ele não ficou quieto. E você? Perguntou a juíza. Clara respirou fundo. Se eu ficasse quieta agora... Meu pai ia continuar sozinho. Houve silêncio por um momento. E então a juíza disse: você não está mais sozinha, Clara. Do lado de fora, Otávio recebeu a notícia. O depoimento de Clara havia sido considerado consistente, preciso e relevante. O processo formal de investigação foi ampliado. Novas testemunhas começaram a surgir. E-mails antigos apagados começaram a reaparecer. Muita coisa enterrada voltava à tona. A notícia se espalhou como fogo. Programas de entrevista, redes sociais, colunas de opinião, todos queriam saber da menina que desafiou um império. Pessoas comuns escreviam cartas, enviavam desenhos, mandavam flores. Um grupo de crianças de uma escola pública fez uma faixa. Clara, você nos ensinou a não ter medo. Lorena lia tudo com lágrimas nos olhos. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Otávio abraçou Clara com força. Você mudou o país sem nem perceber. Mais tarde, no quarto, Clara olhava para a pulseira que Helena lhe dera. Você acha que meu pai ia ficar feliz com tudo isso? Perguntou. Helena respondeu com um sorriso. Eu acho que ele está dançando lá no céu. Clara riu. Pela primeira vez em muito tempo, riu com leveza. Na televisão, o rosto de Alcides não aparecia, mas seu nome era cada vez mais mencionado. Analistas, juristas e comentaristas políticos tratavam o caso como um divisor de águas na história recente. E tudo começara com uma menina de rua dizendo: tio, seu carro vai explodir. Depois do depoimento de Clara, os holofotes não apagaram, apenas mudaram de tom. Já não havia apenas tensão e urgência, havia admiração. E dentro da casa dos Ferraz, algo mais silencioso acontecia. A reconstrução. Otávio foi o primeiro a verbalizar o que todos já sentiam. Está na hora de tornar isso oficial. Estavam à mesa de jantar, após uma noite tranquila. Clara, que comia devagar, ergueu os olhos devagar. Helena olhou para o pai, depois para a amiga. Lorena não reagiu de imediato, apenas passou o guardanapo pelos lábios e pousou os talheres. Então, sem olhar para ninguém, disse: sim, está. A decisão veio sem cerimônia, mas com peso de promessa. No dia seguinte, foram ao cartório. O processo seria mais lento do que gostariam, por conta do histórico de Clara e da necessidade de reconstituição de documentos. Mas agora havia um pedido formal de guarda com fins de adoção. Otávio assinou com mão firme. Lorena, mais contida, assinou logo em seguida. Clara ficou em silêncio, mas ao sair, pegou as duas mãos de Lorena com delicadeza. Obrigada por não desistir de mim. Lorena hesitou, depois sorriu de forma quase imperceptível. Você é parte disso agora. A gente não larga quem faz parte. As mudanças dentro de casa vieram aos poucos.
O quarto de hóspedes foi transformado no quarto de Clara. Helena ajudou a escolher os lençóis, os quadros, até as luzes coloridas. Na porta, um letreiro. Clara e Helena, aventura e mistério. Certa noite, as duas estavam deitadas no chão, cercadas de almofadas, quando Helena perguntou: "Você ainda tem medo?" Clara pensou: "Às vezes, mas agora é diferente. Não é o medo de desaparecer. É medo de perder o que eu achei." Helena segurou sua mão. "Eu também. Às vezes penso que tudo isso é um sonho e que você vai ter que ir embora. Mas agora tem papel com assinatura. Então, mesmo se for sonho, já virou verdade." No domingo seguinte, Lorena levou Clara para comprar roupas novas. Não foi um gesto planejado, apenas uma manhã de sol e um convite espontâneo. No provador, Clara ficou parada em frente ao espelho com um vestido amarelo claro. Lorena observava de longe, fingindo arrumar os cabides. "Você parece outra pessoa", comentou. "Eu sou a mesma", respondeu Clara. "Só não estava conseguindo aparecer." Lorena sorriu, dessa vez com os olhos. "Agora você apareceu." À noite, durante o jantar, Clara contou uma memória sobre Raimundo. Era algo simples, um dia em que ele ensinou a fazer café com coador e contou que os detalhes é que deixam a vida bonita. Todos riram quando ela imitou a voz grave do pai dizendo: "Café tem que ser como coragem, forte e quente." Depois, Helena contou uma história sobre quando caiu de bicicleta e Otávio tentou colocar um band-aid do lado errado. A mesa ficou cheia de risos abafados, caretas, interrupções. Aquele caos leve que só famílias de verdade compartilham. Mais tarde, Otávio desceu para pegar um copo d'água e parou na porta do quarto das meninas. As duas dormiam no chão, entre almofadas e livros abertos. Uma das mãos de Helena repousava sobre o braço de Clara. Lorena se aproximou por trás, também olhando. "Você viu como ela se ajeitou aqui como se sempre estivesse?" Otávio respondeu: "Talvez ela sempre tivesse esse lugar. A gente é que não sabia." Lorena encostou a cabeça no ombro dele. "Eu não sei se estou preparada para tudo o que vem, mas não dá mais para imaginar essa casa sem ela." Clara agora sorria com mais frequência. Não o sorriso tímido de antes, mas um genuíno, daqueles que vêm de dentro. O tipo de sorriso que só brota quando a gente sabe que tem onde ficar, mesmo que o mundo desabe lá fora. Na sala, Otávio atualizava os documentos do processo de adoção. Em meio às planilhas e laudos, imprimiu uma folha simples com o título centralizado: Declaração de Intenção Familiar. Assinou e deixou espaço para Lorena. Depois escreveu em letra redonda e calma: Para Clara. Você já era nossa antes mesmo da gente perceber. Agora é só deixar o mundo saber também. No início, foram apenas murmúrios, pequenas mudanças de tom nos noticiários da manhã, frases sutis em debates noturnos. Mas em menos de uma semana, era visível. A máquina estava em movimento. Jornais, que outrora celebraram a coragem de Clara, agora publicavam editoriais com perguntas insidiosas. Por que só agora as provas aparecem? Será que a comoção pública não encobre interesses obscuros? A televisão explorava supostas inconsistências, mesmo sem base. Influenciadores começaram a lançar dúvidas, quase sempre com o mesmo roteiro. Eu não estou acusando ninguém, mas... Otávio assistia em silêncio. O mesmo silêncio de quem já entendeu o terreno onde pisa. A guerra agora era outra. Invisível, cínica, calculada. Alcides havia acionado os bastidores. Os primeiros efeitos foram financeiros. Uma proposta de fusão com uma empresa estrangeira, que Otávio vinha costurando há meses, evaporou da noite para o dia. A justificativa? Reavaliação de riscos institucionais. Depois, uma antiga parceria com um fornecedor logístico foi cancelada sem aviso. E-mails enviados foram ignorados. Um contrato publicitário da Fundação Educacional que Otávio mantinha também foi interrompido por conflito de imagem.
Lorena chegou em casa certa tarde e encontrou o marido com as mãos no rosto, os olhos fixos em um gráfico de queda de ações. Ele nem notou quando ela entrou. Eles estão atacando pelas bordas e vai continuar assim. Não vão nos encarar de frente. Vão esvaziar a gente como se furassem pneus devagar. Ela se aproximou e tocou seu ombro. Você não está sozinho. E não está errado. O telefone tocou às 23 horas. Era um número desconhecido, sem identificação. Otávio atendeu sem falar. Do outro lado, uma voz metálica, quase artificial. Você teve sua chance de sair inteiro. Agora vai aprender como se isola um inimigo. Clique. Nenhuma ameaça direta, nada concreto, apenas uma presença que rondava. Um aviso. Eles estavam perto e sabiam como sangrar sem cortar. No dia seguinte, um envelope pardo foi entregue discretamente à portaria da empresa de Otávio. O segurança levou até sua sala com desconfiança. Dentro, uma única foto. Clara no pátio da escola, sentada sob uma árvore, sorrindo com Helena, tirada de longe. Borrada, mas reconhecível. Otávio sentiu o estômago afundar. Lorena foi chamada imediatamente. Ao ver a imagem, agarrou-a com tanta força que os dedos ficaram brancos. Eles estão mostrando que podem alcançá-la. Em casa, a segurança foi triplicada. Contrataram 2 profissionais de vigilância particular com histórico militar. Câmeras foram instaladas em todos os pontos vulneráveis. A escola foi avisada. A entrada de Clara e Helena passou a ser acompanhada por escolta discreta. Ainda assim, as noites ficaram mais pesadas. Clara começou a acordar sobressaltada, muitas vezes sem lembrar do que sonhara. Outras vezes, lembrava demais. Ele gritava, mas não era com raiva. Era como se estivesse com pressa, como se tentasse me avisar. Lorena entrou em seu quarto certa madrugada e encontrou Clara sentada na beira da cama, suada, com os olhos abertos e fixos na parede. Ele dizia que tinham armadilhas, que era para eu correr. Ela chorava sem som, apenas as lágrimas escorrendo pelo rosto. Lorena a envolveu em um abraço que durou até o amanhecer. No café da manhã, Clara empurrava o pão no prato, sem fome. Helena tentava animá-la com histórias de escola, mas nada parecia atravessar aquela névoa. Foi então que Clara escreveu uma carta curta, com letra trêmula, e deixou debaixo da porta do escritório de Otávio. Dizia: se eu estiver colocando vocês em risco, me avisa. Eu posso ir embora, só não quero que a Helena se machuque por minha causa. Otávio leu, fechou os olhos e foi até o quarto das meninas. Ela estava sentada no chão, brincando com peças de montar. Ele se ajoelhou diante dela, mostrando a folha. Clara, você não vai a lugar nenhum, nunca mais. Ela abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Você é minha filha, e ninguém abandona uma filha por medo. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez, não de desespero. Era alívio. Era o fim de uma espera invisível que ela nem sabia que vivia. Na televisão, um colunista dizia: é muito conveniente essa história toda surgir agora, com uma menina órfã como peça-chave. Será que estamos diante de uma heroína ou de uma narrativa construída? Otávio desligou a TV. Não precisava responder. Dentro de casa, a verdade tinha rosto, cheiro, voz. E era inegociável. O prédio do Tribunal de Justiça parecia respirar mais fundo naquela manhã. Jornalistas se acotovelavam nos degraus da entrada. Câmeras registravam cada rosto e a multidão se dividia entre a ansiedade pelo veredito e o impacto de ver, finalmente, os bastidores do poder expostos sob a luz crua do julgamento. Clara caminhava entre Otávio e Lorena, os passos firmes apesar da multidão. Vestia uma camisa branca simples, calça azul marinho e segurava uma pulseira de tecido trançado. Presente de Helena, entregue com um beijo e um "vai dar tudo certo". Dentro da sala de audiência, o silêncio era quase sagrado. A promotora iniciou com uma linha direta. O conteúdo do pendrive,
os contratos adulterados, os depoimentos cruzados de ex-funcionários. Mas foi ao chamar Clara que o ambiente mudou. Ela subiu ao púlpito devagar. Ajustaram o microfone para sua altura. Quando a juíza perguntou se ela estava pronta, Clara apenas assentiu. Clara, você está aqui para contar o que viu, o que viveu. Fale com verdade e apenas com a sua verdade. A menina respirou fundo. Meu nome é Clara, tenho 9 anos e meu pai se chamava Raimundo Siqueira. Ele era engenheiro, trabalhava numa empresa grande. Ele descobriu coisas erradas e disse que ia contar para alguém. Pausou. O olhar correu entre os rostos tensos no salão. Um dia, ele saiu e não voltou. Depois eu ouvi coisas. Ouvi 2 homens falando sobre uma bomba. Vi eles mexendo num carro. E quando vi que o carro do moço da televisão era igual, eu corri, porque eu sabia que ia acontecer de novo. Alguns membros do júri baixaram os olhos. Outros a encaravam com comoção explícita. Eu não sou especial. Só fui a única que viu e não conseguiu ficar quieta. Eu só queria que escutassem meu pai. Ele não teve tempo. A promotora agradeceu e Clara voltou para o banco com os olhos brilhando. Lorena segurou sua mão. Otávio lhe deu um aceno silencioso, o rosto tenso, mas orgulhoso. Na segunda parte da sessão, Otávio foi chamado. O promotor o guiou pelas provas. Cada tela exibida era um fragmento da história enterrada por anos. Os e-mails, os áudios, as planilhas duplicadas, o fluxo financeiro oculto. O nome de Alcides aparecia em cada nó da teia. Otávio apresentou também os backups armazenados em nuvem, protegidos com criptografia de verificação dupla, além de laudos de autenticidade emitidos por peritos independentes. Aqui não há opinião, há fatos, e os fatos falam mais alto que qualquer defesa. Do outro lado, Alcides mantinha a expressão estoica. Vestia um terno cinza escuro, o olhar fixo na bancada. Mas, aos poucos, à medida que as provas eram desmontadas uma a uma diante do júri, seus olhos perderam a firmeza. Na última hora da audiência, sua equipe jurídica pediu suspensão, mas a juíza negou. O tempo de fuga estava se esgotando. Horas depois, antes da sessão final, Alcides tentou sair discretamente por uma saída lateral do fórum. Um carro com vidros escurecidos o aguardava, motor ligado, mas o plano falhou. A Polícia Federal, já avisada sobre a possibilidade de evasão, montou um cerco em 3 quadras do perímetro. Quando o carro arrancou, foi interceptado por 2 veículos oficiais. A prisão foi rápida, técnica e transmitida ao vivo. Nas redes sociais, o vídeo viralizou com uma legenda: "Ninguém está acima da verdade." E na sala de estar da casa dos Ferraz, a TV mostrava o momento em que Alcides era levado algemado, sem resistir. Clara, sentada entre Otávio e Lorena, segurava a mão de Helena. "Ele foi embora?" perguntou a menina. Otávio respondeu: "Ele foi onde devia estar, e você o colocou lá." Clara não sorriu, mas o peso nos ombros parecia menor, como se a noite tivesse finalmente recuado. No dia seguinte, jornais estamparam manchetes como: "Alcides Ventura é preso após julgamento histórico. Coragem de menina muda destino de um império." Na frente do fórum, flores foram deixadas com bilhetes. Um deles dizia: "Para Clara, por não calar." Naquela noite, Otávio recebeu uma ligação de um antigo rival nos negócios. "Eu sempre achei que você fosse só mais um jogador. Agora vejo que estava jogando outro jogo." Otávio respondeu com calma: "Não era um jogo, era só o certo." Os meses que se seguiram à prisão de Alcides foram silenciosos e curativos. O burburinho da imprensa deu lugar à memória coletiva. E pela primeira vez em muito tempo, a história de Clara deixava de ser sobre o que ela perdeu e começava a ser sobre o que ela estava construindo. Foi numa manhã de setembro, sob um céu limpo, que Otávio deu a notícia: "Vamos abrir uma fundação em nome do seu pai." Clara demorou a responder.
Estava sentada no jardim, descalça, brincando com pequenas pedras. Quando finalmente falou, sua voz veio baixa. Você tem certeza? Otávio sorriu. Você foi a primeira a acreditar que o nome dele ainda podia fazer diferença. Agora, o mundo vai ver isso também. A Fundação Raimundo Siqueira teve início numa antiga casa reformada no centro da cidade. Paredes de tijolos reaproveitados, grandes janelas de vidro fosco e um pátio interno com árvores plantadas pelas mãos de Clara e Helena. O objetivo era claro desde o princípio: acolher, proteger e educar crianças em situação de vulnerabilidade. Mas não como um abrigo genérico, e sim como um espaço de pertencimento. Um lugar onde nenhuma criança precisasse perguntar se estava atrapalhando, onde nenhuma criança tivesse medo de dormir. Lorena assumiu a direção dos projetos sociais. Descobriu em si um talento que até então desconhecia: o de escutar com paciência, o de criar rotinas com afeto, o de construir confiança dia após dia. Ela foi quem criou os primeiros ciclos de leitura com crianças recém-chegadas. Também foi dela a ideia de criar uma sala especial chamada Cantinho do Silêncio, onde meninos e meninas pudessem apenas ficar, sem pressão, sem cobranças, apenas existir. Tem dias em que a melhor cura é não ser pressionado a falar, dizia. Clara acompanhava tudo de perto. Ajudava a distribuir brinquedos, ensinava as outras crianças a desenhar e, aos poucos, tornava-se uma espécie de símbolo vivo da própria instituição. Foi ela quem escreveu à mão a primeira carta de boas-vindas entregue a uma menina de 6 anos chamada Estela. Aqui você pode respirar, aqui você pode ter medo, mas aqui ninguém vai deixar você sozinha com ele. A inauguração oficial da fundação atraiu olhares de todo o país, políticos, ativistas, professores, celebridades. Mas foi Clara quem roubou a atenção, vestindo uma blusa branca simples e segurando nas mãos uma foto do pai. Otávio subiu ao palco montado no jardim e discursou com poucas palavras. Preferiu deixar que os gestos falassem por si. Este lugar existe porque alguém teve coragem de não se calar. E porque um nome, mesmo apagado por um tempo, pode reaparecer com força suficiente para mudar tudo. Aplausos, muitos, e entre eles lágrimas contidas. Na primeira semana de funcionamento, 17 crianças foram acolhidas. Nos primeiros 3 meses, já eram mais de 40. O impacto foi imediato. Clara passava os finais de tarde ajudando a montar kits de higiene. Helena, às vezes, levava gibis e lia para os menores. Otávio acompanhava a parte administrativa com precisão e cuidado. Lorena fazia questão de saber o nome de cada uma das crianças que entravam ali. Programas de voluntariado foram lançados. Parcerias com psicólogos, artistas e pedagogos começaram a formar uma rede de suporte mais sólida do que jamais haviam sonhado. A imprensa voltou a falar da família, mas agora com um novo enfoque. Era a história de superação, a menina que mudou o destino de um império e depois construiu algo maior que qualquer império, um lar coletivo. Clara, ainda tímida com os holofotes, deu sua primeira entrevista a uma jornalista que insistiu por semanas. A repórter perguntou: "O que você acha que seu pai diria se visse isso tudo?" Clara sorriu, sem pressa. Ele ia dizer que agora eu estou em casa. Na entrada da fundação, uma placa de ferro esmaltado foi fixada no portão principal. Fundação Raimundo Siqueira, por cada criança que não teve quem escutasse. Abaixo, uma citação que Clara escolheu pessoalmente. Coragem não é não ter medo, é falar mesmo tremendo. R.S. Naquela noite, com as luzes do pátio acesas e o som leve das crianças brincando, Otávio e Lorena sentaram-se lado a lado no banco de madeira que Raimundo havia ajudado a construir em um dos mutirões. Ele estaria orgulhoso, disse Lorena. Otávio respondeu: e agora finalmente o nome dele não está mais enterrado. Clara se aproximou de mãos dadas com Helena. Sentou-se entre os dois, silenciosa. Ali, naquele instante, não havia mais julgamentos,
perseguições ou medo. Havia legado e vida nova. O portão de ferro estava inclinado, com uma das dobradiças enferrujadas e folhas secas acumuladas ao redor. A antiga casa de Raimundo, escondida entre vielas esquecidas da cidade, parecia resistir ao tempo por teimosia, como uma lembrança que se recusa a ser apagada. Clara parou diante dela, os dedos entrelaçados. Otávio permaneceu alguns passos atrás, respeitando o silêncio. Lorena e Helena esperaram no carro. "Quer que eu entre com você?" ele perguntou. Clara balançou a cabeça. "Preciso ir sozinha. Ele merece isso." Empurrou o portão devagar. O rangido que ouviu foi o mesmo de tantos anos atrás, como se o tempo tivesse aguardado por aquele reencontro. O caminho de terra batida estava tomado por capim alto e pedras soltas. Os degraus da varanda ainda tinham o mesmo desenho rachado. A porta estava trancada, mas Clara sabia o truque. Por baixo do último vaso quebrado, havia uma chave velha embrulhada num saco plástico. Estava lá ainda, intocada. O cheiro do interior era uma mistura de mofo, madeira velha e lembrança. Clara passou os olhos pelos cantos da sala. O sofá coberto de poeira, a estante com livros embolorados, uma caneca com rachadura na alça. Tudo menor do que ela lembrava. Tudo mais triste, mas também mais real. Caminhou até o quarto do pai. As paredes desbotadas ainda tinham os pregos onde antes pendiam seus desenhos de infância. No chão, um chinelo esquecido. Sobre a escrivaninha, uma folha amarelada dobrada em 4. Ela abriu com cuidado. Era um bilhete, escrito com pressa, em letras grandes. "Se um dia você voltar, espero que tenha sido por amor, não pelo medo." Ela engoliu em seco. Sentou-se no colchão velho e ficou ali, em silêncio. Do lado de fora, Otávio observava a fachada da casa. Lembrava-se da primeira vez em que ouvira o nome de Raimundo. Parecia outro mundo, outro tempo. Agora, via Clara atravessando o que talvez fosse o último passo entre ser sobrevivente e ser inteira. Lá dentro, Clara retirou do bolso uma fita de cabelo antiga, desbotada e cheia de nós. Era a mesma que Raimundo usava para prender seu cabelo quando cozinhava. Ela a pendurou num gancho na parede, onde antes havia um quadro. Depois, tirou uma pedra do bolso, uma das que colheu no pátio da fundação, e a colocou sobre a escrivaninha. "Para você saber que tem um lugar novo crescendo, e que eu não esqueci do velho." As palavras saíram quase como um sussurro, mas no vazio da casa soaram como hino. Antes de sair, passou a mão por uma das paredes e com a unha riscou devagar. "Aqui fui filha, lá sou também." Quando voltou ao portão, Otávio a esperava com os olhos discretamente úmidos. Clara não chorava, mas havia nela algo transformado. "Você está bem?" ele perguntou. Ela assentiu. "Agora estou." No caminho de volta, Clara dormiu no colo de Lorena, com a cabeça apoiada no ombro de Helena, as duas mãos segurando firme a pulseira colorida. O carro seguiu pela avenida iluminada, deixando para trás as vielas escuras que por tanto tempo foram labirintos de dor. Naquela noite, ao chegar em casa, Clara pediu para dormir no quarto das irmãs. Helena abriu espaço sem nem perguntar. Antes de apagar a luz, Clara sussurrou: "Agora ele pode descansar. E eu também." Na sala, Otávio e Lorena se sentaram no sofá em silêncio. "Você acha que ela se despediu?" perguntou Lorena. Otávio respondeu: "Não, acho que ela reconstruiu. E esse tipo de despedida é a mais bonita." Na tela do celular, Clara escreveu algo que não mostrou a ninguém. Um texto curto, quase um poema. Tudo que era ruína virou raiz. Meu medo era um eco, agora é um sussurro. Fui embora de mim mesma e voltei. Agora sei que tenho onde ficar. Ela salvou o rascunho e desligou o aparelho. Dormiu sem pesadelos. O relógio da parede marcava 9h30 da noite quando Helena, já de pijama, correu até a sala segurando um livro de capa colorida. "Papai, hoje eu leio para Clara."
Otávio, que lia um relatório de doações da fundação, fechou o notebook com um sorriso discreto. Tudo bem, mas só um capítulo, e sem pular partes. Clara apareceu logo depois, com os pés descalços e o cabelo preso de lado por uma presilha nova. Havia algo diferente nela, não uma mudança visível, mas uma tranquilidade nova, quase leve, refletida no jeito como se sentava, no modo como olhava em volta. A casa, nos últimos dias, havia se transformado em um refúgio sereno. As portas já não eram trancadas com pressa. O alarme ainda existia, mas não apitava com qualquer vento. Os corredores estavam novamente silenciosos, não de medo, mas de descanso. A segurança não vinha mais apenas de sensores, mas da rotina que se reconstruía. E nessa noite, pela primeira vez desde o atentado, ninguém olhou 2 vezes para a janela antes de apagar a luz. O novo quarto de Clara foi finalizado naquela semana. Era o antigo escritório de Lorena, agora transformado com paredes em tom lavanda claro. Uma escrivaninha simples e uma pequena estante com livros ilustrados. Na parede principal, um quadro com a frase escolhida por ela: "Você não precisa correr quando tem onde ficar." Ao lado da cama, um abajur em forma de estrela projetava pontos de luz no teto. Era um presente de Otávio, entregue sem alarde, mas com um bilhete escrito à mão. "Boa noite deve ser sempre mais forte que boa sorte." Clara decorou o espaço aos poucos. Fotografias impressas com Helena, desenhos feitos na fundação, recortes de frases que lia nos livros e escrevia em tiras de papel. Colou tudo em um mural improvisado, que chamou de "Minhas Provas de que a Vida Muda." No jantar daquela noite, Lorena serviu um ensopado simples. Clara, ao provar, comentou: "Tem gosto de casa." Helena riu. "Tem gosto de alho." Lorena balançou a cabeça. "Vocês duas vão ser minhas críticas gastronômicas agora?" Otávio respondeu sem tirar os olhos do prato. "Elas já são e estão indo muito bem." Depois do jantar, Clara escreveu uma frase em seu caderno: "Às vezes, a coisa mais forte do mundo é um silêncio que não assusta." Ela olhou para a janela. A noite estava calma, o céu limpo, e não havia sirenes nem sussurros. Apenas o som dos talheres sendo lavados e da televisão ligada em volume baixo na sala. Helena terminou de ler o capítulo em voz alta e se espreguiçou. "Você já pensou que tudo isso podia nem ter acontecido?" Clara respondeu olhando para o teto. "Já, mas às vezes eu acho que se não tivesse acontecido, eu nunca teria te conhecido." Helena virou o rosto em silêncio. "E agora?" perguntou. "Agora o quê? O que a gente faz quando tudo tá calmo?" Clara sorriu. "A gente fica, só fica." Pela primeira vez, Clara fechou os olhos sem apertar os punhos. Pela primeira vez, não sonhou com sirenes, nem com vozes sumindo na escuridão. Naquela casa, pela primeira vez desde que a história começara, todos dormiram ao mesmo tempo, e ninguém acordou assustado. Otávio levantou-se no meio da madrugada para beber água. Ao passar pelo corredor, parou diante da porta entreaberta de Clara. A luz do abajur ainda projetava estrelas no teto. Ela dormia tranquila, os cabelos espalhados pelo travesseiro. Otávio encostou a porta devagar. Ao voltar para o quarto, disse a Lorena, que se virava para o lado: "Agora sim, parece lar." Ela respondeu com os olhos fechados. Sempre foi, só faltava chegar todo mundo. No mural de Clara, entre as fotos e frases, havia agora uma tira de papel nova colada no topo. "Aqui estou inteira e ninguém vai me desmontar." A professora de português havia pedido um texto simples. Título livre. Tema: algo que mudou sua vida. Clara levou 3 dias para começar a escrever. Não por falta de palavras, mas porque tinha medo de usar as erradas. Ela queria que fosse verdadeiro, mas também bonito. Queria que do outro lado do papel alguém pudesse sentir um pouco do que ela tinha sentido. Sentou-se no quarto, com o mural à vista, as estrelas no teto apagadas, a luz natural entrando pela janela. Abriu o caderno novo, respirou fundo e escreveu: "Tio,
Obrigada por me ouvir. Eu tinha 8 anos quando corri gritando naquela noite. Estava descalça e com medo. Não sabia seu nome. Não sabia nem se você ia acreditar. Mas eu gritei assim mesmo: tio, seu carro vai explodir. Aquela frase saiu da minha boca como se eu estivesse cuspindo um segredo que ninguém queria ouvir. E o senhor parou, me olhou, escutou. Naquele instante, mesmo sem entender nada, eu soube que alguma coisa tinha mudado. Talvez o senhor ache que me salvou, mas eu acho que a gente se salvou junto. O senhor me tirou da rua, do medo, do silêncio. Me deu um quarto, uma irmã, uma casa. E eu lembrei o mundo de quem era meu pai. De que ele não foi só um número esquecido num sistema, que ele existiu, que tentou fazer o certo, e que eu estava lá para contar. Hoje, quando as pessoas me perguntam como é ter uma nova família, eu digo que é como encontrar abrigo depois de muito tempo na chuva. A gente ainda treme, ainda se encolhe, mas aos poucos aprende que pode se esticar de novo e que pode confiar. Eu confiei em você quando gritei, e o Senhor confiou em mim quando ouviu. Por isso, essa redação não é só para minha professora, é para você, tio Otávio. E para tia Lorena e para Helena, obrigada por me ouvir. Agora eu sei que estou onde deveria estar. E sei que nunca mais vou gritar sozinha. Com carinho, Clara Siqueira Ferraz, 9 anos. Clara deixou a folha sobre a mesa da cozinha, ao lado do pão e do suco de laranja. Saiu em silêncio para a escola. Otávio foi o primeiro a encontrar. Sentou-se e leu devagar. Quando terminou, ficou ali alguns minutos, em silêncio. Não chorou, mas umedecer os olhos era inevitável. Havia algo naquela carta que nenhum contrato, nenhum lucro, nenhum dado de sucesso poderia alcançar. Lorena leu em seguida, e desta vez ela chorou. Com a mão na boca, os olhos fechados, sentindo cada linha como se fosse uma página da própria história. Depois, apenas disse: ela não tem mais medo de existir. Naquela noite, a mesa estava posta com velas pequenas no centro. Clara pediu panquecas. Helena ajudou a fazer o recheio. Lorena organizou os talheres. Otávio trouxe um bolo simples da padaria. Por que bolo? Perguntou Clara. Porque a gente está comemorando, respondeu ele. Comemorando o quê? Que hoje é o dia em que você escreveu sua história, com sua letra, sem ninguém interromper. Durante o jantar, Helena contou piadas sem graça. Lorena fingia indignação. Otávio sorria como alguém que passou tempo demais, esquecendo de sorrir. E Clara observava. Olhou cada rosto, cada gesto, o som dos garfos, a luz amarelada, o calor da mesa, e pensou que se pudesse congelar o tempo, faria isso ali mesmo. Não precisava de final feliz. Já tinha um recomeço. A câmera imaginária se afastaria devagar. A janela da casa ao fundo, com a cortina levemente balançando. O som abafado de risos e talheres. A rua calma, as luzes dos postes, a fundação a poucos quarteirões dali. Funcionando, viva. No mural do quarto de Clara, uma nova tira de papel seria colada naquela noite, logo antes de dormir. Fui ouvida. E por isso, fui salva. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe com a gente sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.